Estudante, você que gosta de ciência da natureza e suas tecnologias com foco especial em química, então eu vou falar de constante de equilíbrio com um exemplo, tá? Então, solta a vinheta, deixa seu like, se inscreva no canal, faça seus comentários embaixo, que eu terei o maior prazer de estar respondendo. Um abraço. Não me provoca, de ferro! Pronto, vamos aqui para o exemplo 2. Uma reação ocorre onde estão presentes os reagentes e produtos da seguinte forma. Então essa reação já está presente, né? Reagentes e produtos. Num recipiente fechado, tá? O recipiente fechado de capacidade de 5 litros, então o volume dele aqui, ó, 5 litros. Colocam-se 2 mol de H2, então aqui, ó, do gás hidrogênio, nós temos 2 mol. 3 mol de gás iodo, então do I2, nós temos lá 3 mol, bem aqui, né? 3 mol. Ok? 3 mol. E 4 mol de iodeto de hidrogênio. Esse gás aqui é o produto da reação. Então, dentro desse recipiente, já temos quantos mol? 4. 4 mol de iodeto de hidrogênio. E vamos ver qual é a constante de equilíbrio dessa reação química. A determinada temperatura T, a reação entra em equilíbrio e verifica-se a presença de 1 mol de H2. Lembrando, esse H2 aqui é o reagente. No início ele tinha 2 mol, no final ele parou com 1 mol. Isso é importante a gente saber, né? Então a concentração, quando ficou em equilíbrio, o hidrogênio estava com concentração molar, concentração em quantidade de matéria igual a 1 mol. Vamos para a tabela. Coloca essas informações na tabela. Se não colocar na tabela fica difícil de fazer, fica desorganizado. Organiza tudo na tabela que vai dar certo. Vamos lá para a tabela. Muito bem, então lembre-se que é necessário calcular constantes de equilíbrio organizando uma tabela com quantidade de matéria no início, quantidade de matéria que reage, quantidade de matéria que não reage e a concentração e quantidade de matéria de cada participante, tá? Aí você coloca os reagentes em cima e o produto lá no cantinho e usa os dados da questão para alimentar essa tabela e você assim consegue deixar organizado os seus cálculos e faz com mais facilidade, tá? Então vamos só interpretar o que ele disse lá no enunciado, né? Ele disse que a quantidade de gás hidrogênio era de 2 mol. 2 mol. Então é a quantidade inicial. E o iodo era de 3 mol e o iodeto de hidrogênio era para 4 mol de quantidade de matéria. Então vamos colocar esses dados aí, tá? 2 mol de gás hidrogênio, 3 mol de gás iodo e 4 mol em quantidade de matéria para o gás iodeto de hidrogênio. Já havia 4 mol lá dentro do recipiente que era de 5 litros. Quantidade de matéria que reage. Essa quantidade de matéria que reage, é só olhar ali na reação química. Ó. Qual é a proporção em que o gás hidrogênio vai reagir com o iodo, formando ou produzindo o iodeto de hidrogênio? Para você saber a proporção, tem que calcular ali, na realidade, o balanceamento de equações. Tá? É o balanceamento de equações. Então aqui nós temos 2 hidrogênios
e aqui também tem 2 iodo. Então, para você balancear essa quantidade de 2 hidrogênios, sendo que no produto só há um hidrogênio, então é muito fácil. Se você colocar o coeficiente 2, vem aqui, aí você balanceou o gás hidrogênio. Você pode dizer que aqui é 1, o coeficiente dele. Lá no iodo, a mesma coisa, 2 iodo, já tem 2 iodo no produto, porque você colocou o coeficiente na frente, 2. Então esse 2 está multiplicando a quantidade de hidrogênio e também está multiplicando a quantidade de iodo. Tá? Então aqui nós vamos ter também o coeficiente 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 iodo, 2 também. Está balanceado. Está respeitando todas as leis. Né? Aí vamos aqui para a quantidade de matéria que reage. Essa quantidade de matéria que reage é o coeficiente estequiométrico, a proporção em que eles estão reagindo. 1 mol, aqui 1 mol e aqui 2 mol. Tá? Essa é a proporção em que eles vão reagir. Tá certo? A reação química ocorre. Quantidade de matéria que não reage. O exercício disse que a quantidade de hidrogênio que não reagiu, que permaneceu lá na reação após o equilíbrio, era de 1 mol. Então bota 1 mol aqui. Se ele disse que tem 1 mol de hidrogênio que não reagiu, e você está olhando aqui em cima que a proporção que o hidrogênio reage com o iodo para produzir o iodeto de hidrogênio é de 1 para 1, significa dizer que a quantidade de iodo que não reagiu também foi 1. Por que, professor Hiller? Por quê? Porque a quantidade de hidrogênio que não reagiu foi 1. Então a proporção, por hipótese, por consequência, melhor dizendo, de iodo que não vai reagir também será 1. Simplesmente só por causa dessa proporção aqui, ó, que eles reagem 1 para 1, tá? Se fosse 1 para 2, aqui seria 1 mol e aqui seria 2 mol de iodeto que não reagiu, mas não é o caso. A proporção é 1 para 1, então se 1 mol de hidrogênio, gás hidrogênio não reagiu, é porque também não reagiu lá 1 mol de iodo. E aí nós vamos ter o quê? Aqui, ó, mesma proporção, 2 mol. Ah, agora aqui tem um detalhe. Peraí, tem um detalhe aqui importante, ó. Esse 1 mol aqui, esse 1 mol que eu estava colocando aqui, foi a proporção em que não reagiu com o gás hidrogênio. Mas no início da reação nós tínhamos era 3 mol. Se nós temos 3 mol e ele reagiu aqui na proporção de 1 para 1, então ele não vai sobrar 1 mol aqui, vai sobrar quantos mol? É só pegar a quantidade que foi colocada dentro do recipiente e subtrair aqui pela quantidade que ele reagiu proporcionalmente. Então 3 mol menos 1 mol, então sobraram a quantidade de 2 mol de iodo que não reagiu, tá certo? É isso, pronto, corrigi a minha falha aqui, meu erro, né? 4 mol de gás iodeto produzido. Quando a reação ocorreu, formou um equilíbrio novamente, produziu 2 mol de gás iodeto de hidrogênio. Significa dizer que nós temos aqui a quantidade de matéria de quanto? Que ficou lá sem reagir depois que a equação química, a reação química entrou em equilíbrio. Então significa dizer que ficaram 4 mols que já estavam e também 2 mols, melhor, 2 mol que foi
produzido, tá? Nessa reação. Então você vai fazer essa somazinha aqui de 4 mol mais 2 mol, que é a quantidade de matéria do gás iodeto de hidrogênio que não reagiu. Por que ele não reagiu? Porque ele foi produzido e ficou lá em equilíbrio, tá? É isso. Então vai ficar 4 mais 2, 6. Vou botar aqui, ó. 4 mol mais 2 mol igual a 6 mol. Essa é a quantidade, tá? Quantidade 6 mol de iodeto de hidrogênio que não reagiu. E por último, a gente vai colocar agora isso aqui tudo padronizado em concentração e quantidade de matéria, para que a gente consiga calcular a constante de equilíbrio, tá bom? Aí você vai pegar, lembrando que o exercício falou que o recipiente em que essa reação química ocorreu era um recipiente fechado de capacidade de quantos litros que está lá? 5 litros. 5 litros. Então você vai pegar esse valor aqui, ó, quantidade de matéria que não reagiu, 1 mol dividido por 5 litros. Esse aqui, 2 mol dividido também pelos 5 litros. Tá? E esse aqui que nós temos 6 mol que estão lá sem reagir, já foram produzidos, né? Então ele não vai ficar mudando essa concentração dele, essa quantidade de matéria produzida. Aí nós vamos agora calcular a concentração em quantidade de matéria para cada litro. Pega 6 mol e divide por 5. Pronto. 5 litros. Aí, professor, não tem calculadora. Se vira nos 30, vai no braço, mete bronca. Vamos lá. 1 dividido por 5. Ah, professor, eu não sei. Faz a continha aí, né? Vai lembrar da matemática para te ajudar. Ela existe para isso, para nos beneficiar, né? Nos ajudar. 1 é divisível por 5, ele é menor, né? Então, você coloca aqui o 0, ele vira um 10. Né? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, aqui, o valor é 0,2 mol por litro. Mol por litro. Vamos ver o cálculo desse bonitão bem aqui. Para o outro agora. 2 mol dividido por 5. 2 é menor que 5. Faz a mesma coisa. Joga um 0 para cá. Essa unidade virou uma dezena, né? 20. Então aqui nós temos, bota vírgula, né? No quociente. Vai ser 4 vezes 5, 20 para 20, nada. A resposta aqui é 0,4 mol por litro. Zero vírgula 4 mol por litro. Pronto. 0,4 mol por litro. E esse bonitão aqui vai ser o quê? 6 dividido por 5. 6 é maior que 5, então fica mais fácil. 1 vezes 5, 5 para 6. Sobra 1, né? Sobra 1.
Bota uma vírgula aqui, bota um zero aqui. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então a resposta da concentração em quantidade de matéria de produto gás iodeto de hidrogênio formado é 1,2 mol por litro. Tá? Então essas aí são as concentrações em quantidade de matéria dos participantes dessa reação após o equilíbrio químico. A concentração final do gás hidrogênio é 0,2 mol por litro. A concentração final do do gás iodo, né? Gás iodo é 0,4 mol por litro. E a concentração do iodeto de hidrogênio é 1,2 mol por litro. Aí agora a gente joga essas concentrações no cálculo de constante de equilíbrio para você achar a resposta. Apagando isso aqui, vamos para essa outra parte. Então vamos lá, constante de equilíbrio Kc é igual. Os produtos envolvidos são todos gases, ó, gás, gás, gás. Então todos eles entram na equação, tá bom? Lembrando, produto em cima, reagente embaixo, coeficientes, eles vão virando expoentes, tá? Produto HI, a concentração de iodeto de hidrogênio pela concentração do gás hidrogênio vezes a concentração do gás iodo. Essa é a equaçãozinha que a gente vai usar. Aqui o coeficiente do iodeto de hidrogênio é 2, então ele vai ficar elevado a 2. O coeficiente do gás hidrogênio é 1, então está subentendido que aqui é 1. O iodo, coeficiente também é 1, está subentendido que ele está elevado a 1. Né? Continuando o cálculo, a constante de equilíbrio em termos de concentração vai ser a concentração do iodeto de hidrogênio, a gente já achou, tá aqui, ó, 1,2. Então bota 1,2 elevado ao quadrado dividido por a concentração do gás hidrogênio, 0,2 mol por litro, vezes a concentração do iodo, que é 0,4 mol por litro. Então aí entrou só matemática, tá? E vamos lá, para fazer essa continha. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Bota bem aqui, ó, 1,2 vezes 1,2. Tá bom? Então vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Foi esse. Já foi embora. Vamos para o 1 agora. 1 vezes 2, 2. 1, aí vem a vírgula. 1 vezes 1, 1. Soma os 2, dá 4. Aqui dá 2 mais 2, 4, vírgula 1,44. Então, aquele numerador vai dar essa resposta aqui. Então, vai ser 1,44 dividido por 0,2 vezes 0,4. Faz aí rapidinho. 0,2 vezes 0,4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Bota a vírgula aqui. 8, baixa o 0, baixa a vírgula, baixa o outro 0. 0,08. Tá? Então vai ficar 0,08. Aí nós temos que a constante de equilíbrio, peraí, aqui, já que eu estou colocando o símbolo de vamos deixar assim, ó. Vou botar aqui de igual. A constante de equilíbrio é isso. A constante de equilíbrio vai ser igual a 1,44 dividido por 0,08. Faz aí, vamos fazer rapidinho.
um número grande dividido por um número pequeno. Então a constante de equilíbrio vai dar um número maior que 1, né? O aluno já precisa ir criando cada vez mais esse tipo de experiência para ajudar ele a marcar a resposta certa rapidinho. Vou apagar isso aqui, vocês podem dar um print para dar uma olhada depois, com mais calma. Caso tenha alguma dúvida nesses cálculos fundamentais, né? Que são extremamente necessários. Então vamos lá, 1,44 dividido por 0,08, números decimais aí, divisão de números decimais, né? Então você vai brincando com essas vírgulas aí. Você vai tirando essa. Se você multiplicar essa continha por 100, essa vírgula ela vai andar 2 casas para o lado direito. 10, 100. Obrigatoriamente essa aqui do divisor também vai andar 2 casas para o lado direito. 10, 100. Então, na realidade, quando você multiplica por 100, essa conta vai se transformar nisso aqui, ó, 144 dividido por 8. Olha aí como ficou mais bonitinha, né? Ficou mais fácil de trabalhar. Então você vai pegar 144 dividido por 8, você trabalha primeiro com esse 14 aqui, ó. Tá? O 14. Porque o 1 ele é menor que 8, mas o 14 ele é maior que o 8. Então você trabalha com 14. Então, 2 vezes 8 dá 16, passa. Então, vai ser 1 vezes 8, 8. 14 menos 8, dá 6, né? Sobra 6. 14 menos 8 sobra 6. Esse 4 aqui, ó, vem pra cá pra baixo. Tá? E vem pra cá. Abaixo 4. Baixei o 4. Ficou 64. Não passa aí, minha filha. Vai derrubar as coisas. 64 dividido por 8 dá o próprio 8. 64 dividido por 8 dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. 64 menos 64 dá 0, que é o resto. Então aqui, ó, nós temos a resposta do nosso cálculo do coeficiente de constante de equilíbrio, da nossa constante de equilíbrio. Minha filha, não bagunça e não mexe, vai cair minhas coisas aí. A conta deu 18, tá? Lembrando, gente, é adimensional, constante de equilíbrio. As constantes, elas no geral são adimensionais, não tem unidade, tá bom? Outra informação importante: constante de equilíbrio, ela é maior que 1, significa dizer que o reagente dela, no final da reação, quando houve o equilíbrio, ele é menor que o produto. Quando uma constante ela chega a dar o valor 1, constante de equilíbrio, significa dizer, isso aqui não, deu 18, né? Deu 18 é maior que 1. Se a constante deu maior que 1, significa dizer que o reagente ele é menor que o produto, ou seja, a reação aconteceu, o reagente reagiu, o produto subiu, né? Quando a constante ela é menor que 1, significa dizer que o reagente ele é maior do que o produto, a concentração dele, tá? Então a reação ocorreu, o produto foi subindo, mas o produto não passou o reagente com relação à quantidade de matéria no final da reação quando houve o equilíbrio, tá bom? Então essa é a segunda parte, segundo exemplo de cálculo de constante de equilíbrio. Um abraço!